se a gente tem uma hermenêutica antibíblica, uma hermenêutica ruim, a nossa cosmovisão necessariamente também vai ser ruim. Perfeitamente. A nossa hermenêutica tem de ser bíblica. Qual é a hermenêutica bíblica? Era a usada pelo Senhor Jesus. Quando ele se encontrou com os dois a caminho de Emaús, o Senhor Jesus dá-nos uma lição não somente de cristologia, ou de teologia de uma forma geral, mas de hermenêutica. Ele, pela Bíblia, pelos santos profetas, demonstrou aos dois viajores de Emaús que ele era, de fato, o Cristo vivo anunciado pelos santos profetas. A hermenêutica não é algo difícil, mas os incrédulos querem fazê-la difícil para que nós, pequeninos do Senhor, não interpretemos a Bíblia. É isso que ocorre. Porque muitos pequeninos, homens da roça, trabalhadores braçais, abrem a Bíblia, leem-na, e lendo-a têm um encontro pessoal com o Senhor. Eles sabem perfeitamente que a Bíblia é a palavra de Deus. E agora esses acadêmicos estão tentando encontrar um cânon dentro do cânon. O que é isso? Eles estão indo para o inferno sem o perceber. Esses falsos exegetas, esses profetas de Satanás, né? Sim. Eles atuam na sua visão distorcida, no seu modo errático, tanto contra aqueles princípios, preceitos doutrinários fundamentais, indispensáveis, e também contra algumas coisas que talvez a maioria dos crentes até nem dê importância, mas apesar de não receber importância de nossa parte, são coisas importantes sim. Sim. Por exemplo, não é por causa de tudo isso que o senhor explicou que tem gente que começou a questionar de forma muito aberta nos últimos 150, 180 anos a autoria de Hebreus, por exemplo? Meu Deus. Nós observamos que os teólogos antigos, os primitivos, ao lerem a Epístola aos Hebreus, tinham-na como obra paulina, de Paulo. Quando lemos os últimos versículos desta carta, quando ele, por exemplo, faz menção a Timóteo, não há como duvidar. Não há como duvidar. Lá está o apóstolo Paulo, a palavra de Paulo, a dicção de Paulo. Por que agora querer atribuir, como alguns querem, por exemplo, atribuir esta carta a Priscila? Porque para introduzir o feminismo em nosso meio. É algo ruim. É algo deletério. Eu vinha conversando com o Bruno, antes dessa gravação, e chegamos a esta conclusão. Uma conclusão, aliás, que eu já vinha guardando em minha alma há muito tempo. Como essa epístola foi escrita? O apóstolo estava preso, prestes a ser martirizado, e ele mesmo, o Timóteo, diz, olha, só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. E naquele momento, o evangelista Lucas age como secretário do apóstolo Paulo. Paulo cita e Lucas escreve. Lucas registra as palavras de sua última epístola. Irmãos, a Bíblia é clara. Agora, por que esta epístola veio como que anônima? Por causa da oposição judaica ao apóstolo Paulo. Todos o viam como mais
mais deletério ao judaísmo do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, como sempre amou a sua gente, os seus irmãos, os seus conterrâneos, resolveu deixar-lhes aquela epístola. Mas o grego da epístola aos Hebreus não é como o grego das outras cartas de Paulo. É claro, se há alguma diferença, nós temos ali o grego de Lucas. Lucas escreveu, como dominava ele muito bem o grego, escreveu com a sua correção, com o seu estilo literário, mas não deixou apagar a dicção e a autoridade apostólica, não há dúvida. Nas Bíblias antigas, inclusive de Almeida, estava lá. Hebreus, ou Epístola de Paulo aos Hebreus. Não há o que duvidar. Agora, o porquê de um debate como a autoria de um texto bíblico ser tão relevante? Qual é a importância disso? Porque é algo pelo qual vale a pena brigar? Olha, a autoridade paulina de Hebreu dá a esta epístola toda a sua relevância. É um texto apostólico, é um texto dogmático, é um texto que só poderia ser produzido por um apóstolo designado especialmente pelo Senhor Jesus. E como todos nós sabemos, embora Paulo não fizesse parte dos 12 apóstolos do Cordeiro, todos os apóstolos do Cordeiro reconheceram-lhe a autoridade apostólica. Lucas, por exemplo, teve autoridade para escrever o Evangelho, e uma autoridade suprema, porque o Senhor o levou a isso. Teve autoridade também para escrever os Atos dos Apóstolos, destacando Pedro, depois Paulo, para isso teve autoridade. No entanto, naquele texto específico de Hebreus, o Senhor usou uma de suas vozes mais autorizadas, não que houvesse graus de autorização entre os santos escritores, mas o Senhor usou cada um em um dado momento, como aconteceu também no tempo em que Jerusalém estava prestes a ser destruída e depois de sua destruição. Em Jerusalém, o Senhor queria Jeremias. Era um homem talhado para aquele ministério. Entre os cativos, o Senhor queria quem? Ezequiel, um homem talhado para aquele ministério. E na corte de Nabucodonosor, depois na corte dos reis persas e medos, o Senhor queria Daniel. E naquele momento era importante, era sumamente urgente que o Senhor deixasse a epístola aos Hebreus, escrita pelo apóstolo Paulo, um dos seus mais fortes arautos, porque para aquele motivo, Saulo fora convocado pelo Senhor. É só lermos Atos capítulo 9, para vermos com que autoridade o Senhor chamara o apóstolo Paulo. Pastor Claudionor, o senhor disse que foi provisão de Deus um homem tão talhado para estar na Babilônia como Daniel. Sim. E aproveitando esta ocasião, e nós falamos aqui da interpretação, da cosmovisão, nos nossos dias atuais, todos os sinais, as circunstâncias, as coisas que nos acontecem, nos remete à doutrina da escatologia.
E o livro de Daniel é um livro doutrinário nessa questão. Ele é um livro atual? É um livro relevante para os nossos dias? Irmão Alexandre, que pergunta maravilhosa. A cada dia que passa, o livro do profeta Daniel torna-se mais atual, mais contemporâneo, mais... Deixe-me encontrar a palavra certa. E mais confrontador. O livro de Daniel ainda não foi de todo revelado. Nem o próprio profeta, ao escrevê-lo, teve o entendimento de todas as palavras que ele registrava. Lá no capítulo 12, ao ouvir algumas palavras, ele diz: Senhor, eu não entendi. Para quando são essas palavras? Vai, Daniel. Vai, Daniel. Cele todas elas, porque estas palavras são para o tempo do fim, para os nossos dias. A Bíblia toda, a cada dia que passa, torna-se mais incômoda. Os poderosos deste mundo tornam-se incomodados com as profecias bíblicas. Por que eles se incomodam tanto? Porque Satanás, que é um bom teólogo, sabe que os seus dias estão terminando sobre a face da terra. Então, o livro de Daniel é para os nossos dias. E, infelizmente, os judeus contemporâneos de nosso Senhor Jesus Cristo não souberam ou não quiseram aceitar a matemática de Deus. Porque Deus é um Deus de números também. É um Deus de números. Nós lemos lá em Daniel capítulo 9, as 70 semanas do profeta Daniel, que vai do versículo 24 ao versículo 27. Uma profecia perfeita, bonita, sintética. O santo anjo mostrou ao seu profeta o que realmente estava para vir. Ora, a 69ª semana terminaria, pela matemática de Deus, pelos cálculos. Às vezes alguns se embaralham nesses cálculos, porque ao invés de utilizar o calendário lunar, utilizam o solar. Aí dá aquelas diferenças. Olha, Deus não foi tão exato. Foi sim. A 60ª semana de Daniel encerrou-se com a entrada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Jerusalém como Rei, como Messias. Era a sua visitação. E os cabeças teológicos de Israel não quiseram aceitar. Olha, nós sabemos que este é o Messias, mas politicamente não nos é conveniente, não podemos aceitá-lo, porque caso o aceitemos, virão os romanos e destruirão tudo. Ou seja, eles não souberam como interpretar as 69 semanas, as 70 semanas. Perderam a oportunidade. E souberam ou não souberam? Não souberam. Não, eles souberam, mas não aceitaram. Não aceitaram, para esclarecer. Eles souberam como calcular aqueles números, os números divinos, mas não quiseram aceitá-los, porque não lhes era conveniente. O povo em si rejeitou a Jesus de forma ignorante. Agora, os cabeças da nação rejeitaram-no conscientemente. Haja vista o caso de sua ressurreição. Os soldados romanos disseram-lhes: olha, 2 anjos estiveram aqui. Vimos a glória angélica. A pedra foi deslocada sobrenaturalmente.
e vimos o Senhor, e vimos Jesus ressurreto. Não digam isso, não. Inventem essa mentira. Deem corpo a essa mentira. Mintam acerca desse fato 1000 vezes até que ele se torne verdade. Irmãos, e alguns rabinos fizeram o quê? Proibiram, sob pena de maldição, para que os estudiosos do livro de Daniel não mais fizessem aqueles cálculos das 70 semanas, porque se o fizerem, descobrirão que o Senhor Jesus Cristo é o seu Messias. Isso é um caso de apostasia explícita, imperdoável, como muitos hoje, utilizando o método histórico crítico, estão desconstruindo a imagem de nosso Senhor. E só descobrirão o seu erro, muitos fazem isso conscientemente, e só descobrirão quão perversos são eles quando estiverem no inferno. E a minha hermenêutica? Deu no quê? Deu nessa miséria toda aqui. Deu nessa miséria toda. Irmãos, sejamos tementes a Deus. Sejamos tementes a Deus para não perdermos a nossa alma. Nas próximas semanas, permitindo Deus, Etádio vai publicar, através das edições Bernard Johnson, mais uma obra, mais um livro de autoria do Senhor. Louvado seja Em o nome de Jesus, vai ser uma grande bênção. E o livro ainda está nos processos editoriais, faltam aqueles trabalhos que antecedem a publicação, mas pronto já está escrito, né? O senhor gostaria de mostrar um pouco dessa obra, falar a respeito dela, começar a adoçar a boca do pessoal? Olha, eu louvo a Deus porque Ele me deu vida e saúde e iluminação para escrever mais um livro. Nesse livro tem muito de mim, tem um pouco de autobiografia. O livro tem como título Meus Conselhos aos Jovens Teólogos. Que conselhos são estes? São os que apliquei à minha vida até o dia de hoje e o Senhor tem me abençoado. Sou pequenino, tenho as minhas limitações, não sei tudo. Quando eu tenho alguma dúvida, eu corro aos pés do Senhor. Depois, procuro outras informações. Mas a minha fonte primária é a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse livro, nós incentivamos os teólogos a serem de fato servos de Deus. Às vezes, Bruno, Alexandre, às vezes, nós teólogos achamos que somos muita coisa. Agora, quando vamos até Efésios capítulo 4, versículo 11, nós observamos que estamos em último lugar daquela reação de obreiros e ministérios que o Senhor concede à sua igreja. E Ele mesmo, o Senhor Deus, escreve o apóstolo, de uns para profetas, primeiro lugar, outros para evangelistas, segundo lugar, e outros para pastores, em terceiro lugar, e outros para doutores. Vejamos como teólogos, em último lugar. Então, nós teólogos não somos tão importantes como pensamos ser. Estamos em último lugar. E nós devemos estar submissos aos pastores, aos evangelistas e aos apóstolos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isto é, estamos em quinto lugar. Que importância nós temos? Então,
Nós teólogos, na Bíblia não encontramos esta expressão teólogo. Era conhecida dos santos apóstolos, mas eles não a utilizaram. Eles conheciam também o termo teologia, mas não a utilizaram também. Ao invés de teólogos, doutores e mestres. Mas esses cargos não são resultado de conquistas acadêmicas, mas dons espirituais. Dons espirituais. Aquele de que eu lhe falei. Dons espirituais. Irmãos, primeiro vêm os apóstolos, depois os profetas, depois os evangelistas, pastores e doutores. E às vezes na igreja, com o nosso diploma teológico, ou com o nosso mestrado, ou com o nosso doutorado acadêmico, não queremos mais obedecer aos pastores. Eu sou teólogo. Não, você está em último lugar. Estou fazendo teologia. Você vai fazer a teologia bíblica no âmbito de nossa igreja. Então, eu estou colocando o teólogo em seu verdadeiro lugar. Quer ser teólogo? A maior realização de um teólogo qual é? É ganhar almas. Quem ganha almas, sábio é. Então, nesse livro, nós aconselhamos o teólogo, em primeiro lugar, a nascer de novo, a ser batizado com o Espírito Santo, a buscar os dons espirituais, a orar. A teologia se faz com oração também, a vigiar, a buscar a Deus, a ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, porque caso contrário, morremos e perdemos a nossa alma com todos os nossos diplomas e títulos. O verdadeiro teólogo era como Moisés. Moisés, aos 40 anos, achava-se pronto para libertar Israel, para fazer justiça. Senhor, eu estou preparado. Eu tenho todos os diplomas do Egito. Aí o Senhor, olha, falta agora a sua especialização. Midian. Cuide das ovelhas, pastoreie-as, obedeça ao seu sogro, ame a sua esposa, eduque os seus filhinhos. Depois conversamos. E Moisés o fez. Fez tudo isso. E depois de 40 anos, ele até havia se esquecido do incidente lá no qual ele matara o egípcio. Aí o Senhor o chama. Quando o Senhor o chama, achava-se incapaz, gago. Teve medo da serpente? Eu teria também, não é? Teve medo da serpente. E esperou e teve de ter a ajuda de seu irmão. Olha, o seu irmão fala bem. E Arão não havia feito universidade alguma. Moisés fora acadêmico no Egito. Mas Arão não. Mas o Senhor preparara os lábios de Arão para servi-lo. O teólogo tem de cuidar da própria alma. Nós, teólogos, temos de ter sempre diante de nós esse pressuposto. A cobrança será muito maior e muito mais rigorosa com aqueles que se dizem mestres. E eu aconselho também aqueles que querem fazer um curso teológico, façam-no em um educandário livre, sem qualquer conexão com o MEC. Nós temos aqui a idade
com os seus vários núcleos, com os seus livros. Eu tenho visto, lido os livros da idade. São excelentes. São excelentes. Quando você ler os livros da idade, guarde-os. Guarde-os. Não os venda. Não os leve ao sebo. Deixe-o em sua livraria, que é ouro puro. E nesse livro, finalmente, aconselhamos o teólogo. Não seja mau. Não seja mau. Há um pastor lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul, João Fernandes, ele me diz: Pastor Claudio, o primeiro conselho que eu dou para um jovem obreiro é: não seja mau. Teólogo, não seja mau. Tema Deus. Não lute por cargos ministeriais, por posições convencionais. Se Deus tiver um plano em sua vida, tudo isso virá a acontecer. Acontece. Não seja mau, homem. Não seja mau. Há uns que, para chegar ao pináculo do templo, vendem a alma para Satanás. Porque só o diabo leva as pessoas, os obreiros, ao pináculo do templo. Agora tenha certeza de uma coisa: quando alguém vende a alma para o diabo, pode ter certeza que ele virá buscá-la. Que ele virá buscá-la. Então não seja mau. Espere o momento de sua ordenação. Se Deus tiver um plano em sua vida, cumprir-se-á. Caso contrário, não o queira. São esses conselhos práticos que eu dou para o jovem teólogo. Conselhos que eu mesmo tenho aplicado à minha vida. E, finalmente, eu recomendo a todos: orem, jejuem, purifiquem-se de seus pecados. Ou melhor, purifiquemo-nos de nossos pecados. E aguardemos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns teólogos que descobriram, por intermédio do método histórico crítico, que Jesus não virá. Mas as profecias todas indicam: Jesus em breve virá. Então, aguardemos em santa comunhão, em santa vigilância, o retorno de nosso Senhor. Já imaginaram aquele dia, quando formos arrebatados, e virmos irmãos de todos os países e todos os lugares e épocas? Então, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, nós chegamos ao final desse programa especial, hoje com a participação do conselheiro bíblico da idade, pastor Claudionor de Andrade. Amém, Jesus. Nós vamos nos despedir aqui, querido irmão Alexandre. Quero agradecer a todos. Pastor Claudionor, foi um prazer. Prazer todo meu. Pastor Gunnar, irmão Bruno, que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Meu irmão Bruno. A paz do Senhor, meus irmãos. Até o próximo programa. Meus irmãos queridos, até a próxima edição do nosso programa, se Deus assim nos permitir. Até lá, que Deus em Cristo os abençoe.